apresentando, então, como o professor Bernardo falou, eu fui um dos primeiros alunos da primeira turma a defender do MECA, tá? Meu nome é Matheus Novak, eu sou biólogo de formação, me formei em 2015 e, em meio de 2016, iniciei minha especialização como gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. E no final de 2016, eu pretendia, então, entrar para a especialização de Química Ambiental no IFE. Até entrei em contato com o pessoal da coordenação, mas me responderam, né, o e-mail dizendo que talvez abriria a turma no ano de 2017. Acabou, então, que não houve abertura de turma de especialização, né, de Química Ambiental, porque eles já estavam com a ideia da abertura, então, do mestrado. E aí, em meio de 2017, então, houve então, a abertura da primeira seleção para o mestrado, foi aonde eu entrei, então. Eu entrei em meio de 2017 e defendi o meu mestrado final de 2019. O meu trabalho, então, meu projeto de mestrado, ele foi desenvolvido aqui no município de Pelotas mesmo, em virtude, então, do nosso mestrado ser profissional, né, diferente do acadêmico. Não sei se ainda vale isso para vocês, mas na primeira turma a gente tinha que gerar pelo menos um produto, né, poderia gerar outros subprodutos, e do meu produto principal, então, era a aplicação, né, a venda de usar bioindicadores como ferramenta, né, de um monitoramento ambiental, mais precisamente, então, como eu trabalhei com a barragem Santa Bárbara, né, demonstrar não só para a nossa comunidade acadêmica, mas também para o SANEP, que é o órgão hoje responsável, né, pela gestão ali da barragem Santa Bárbara, a utilização dessa ferramenta que é considerada de baixo custo e nos retrata, então, a curto prazo, né, uma visão ampla do possível estresse que o ambiente hídrico esteja passando. Então, em virtude também da minha passagem acadêmica na graduação pelo SANEP, eu mantive esse vínculo tanto na graduação quanto na minha especialização, e o meu projeto de mestrado, quando eu fui submeter a inscrição do mestrado no IFE, eu já entrei, então, com esse projeto para trabalhar com bioindicadores, né, que seriam, então, os macroinvertebrados bentônicos na barragem Santa Bárbara. Então, eu já criei essa parceria com o pessoal do SANEP, consegui entrar para o mestrado e foi, então, validado, né, a questão desse projeto com a utilização, então, de bioindicadores para retratar, então, a qualidade da água que hoje a gente utiliza, né, para abastecimento público do nosso município. Essa conversa, né, essa troca de informação com vocês hoje, eu poderia colocar como título a palestra, né, o uso de bioindicadores, né, em relação à qualidade ambiental de recurso hídrico, mas eu trouxe, na verdade, um título do meu segundo artigo, fruto do mestrado, que foi, então, a comunidade de macroinvertebrados bentônicos como ferramenta para o monitoramento de 2 tributários de um reservatório subtropical brasileiro. Esse reservatório, então, é a barragem Santa Bárbara, e eu não sei se todo mundo conhece, mas a barragem Santa Bárbara, ela é abastecida por 3 afluentes, né? 3 tributários. A Sanga da Barbuda, a Sanga do Epaminondas e a Sanga do Passo do Cunha. Nesse artigo, eu consegui trabalhar apenas com 2 tributários, a Sanga da Barbuda e a Sanga do Epaminondas. Então, eu trouxe para vocês dados, né, tanto dos macroinvertebrados quanto estatísticos, apenas desses 2 tributários. Porque, em virtude dos amostradores que a gente utiliza para coletar o organismo biológico, né, o bioindicador em si, a gente acaba determinando diversos, na verdade, o corpo hídrico, né, o curso hídrico determina o tipo de amostrador que a gente pode utilizar no ato da coleta. Então, como eu tive 4 pontos ao total no meu projeto de mestrado, só que nesse trabalho eu estou trazendo para vocês apenas 2, porque é em virtude, como eu disse, dos amostradores. Dependendo da altura da coluna da água, tu não consegue utilizar um tipo de amostrador. Se tem presença, outro ponto, se tem presença de planta aquática, né, as macrófitas, aí tu já utiliza outro tipo de amostrador.
E nesse caso, então, eu vou trabalhar apenas com a sanga do Epaminondas e a sanga da Barbuda, onde a coluna da água ela é em torno ali de uns 30, 60 centímetros. Geralmente, no período, nos meses que a gente coletou, a coluna estava em torno dessa medida. Então, a gente conseguiu fazer as coletas com um amostrador do tipo Surber. Não sei se o pessoal já conhece os amostradores, mas aí mais à frente eu vou demonstrar para vocês. Falando então um pouquinho do histórico, né, da questão de organismos biológicos, né, utilizados como bioindicadores, há muito tempo já a questão do uso de carvão, né, para geração de energia, os operadores, os homens trabalhadores, eles já utilizavam as aves, tá? Nesse caso eram os canários. Então, no momento que eles iam fazer as operações das suas atividades nas minas de carvão, eles acabavam conduzindo os pássaros dentro de gaiolas e os pássaros cantavam durante a operação das atividades. Consequentemente, com a operação indo à frente, acaba liberando, né, a questão dos gases tóxicos nas minas, e no momento em que os pássaros parassem de cantar ou diminuíssem o canto, significava, eles tinham aquilo ali como um alerta, né? Significava que os operadores tinham apenas alguns minutos, digamos assim, para sair então das minas, para eles não terem alguma coisa nociva em relação à sua saúde. Então, mesmo sem ter dados científicos na época comprovando que os pássaros já eram considerados bioindicadores, hoje, em virtude da ciência que a gente já tem, a gente consegue dizer que os pássaros, há décadas atrás, né, passadas, a gente já tinha os pássaros como bioindicadores. Outro bioindicador são os peixes, né? Esse caso aqui é uma barragem no estado do Maranhão, onde houve uma mortandade de peixes em virtude que foi esquecido a questão da abertura das comportas da barragem, então não houve circulação, não houve bioturbação na barragem, na água, né? E houve então uma diminuição, uma depressão do oxigênio dissolvido, que consequentemente resultou na morte desses peixes. Então, mais uma vez, os peixes são utilizados, né, organismo biológico, são utilizados como bioindicadores, né? Eles estavam demonstrando, então, a questão do estresse hídrico que essa barragem apresentava. Além disso, também, a gente tem as plantas, né, as macrófitas aquáticas, que também são bioindicadoras. E a partir, aí, então, do ano de 1950, que estudantes, cientistas, começaram, então, a desenvolver estudos envolvendo o ecossistema como um todo. Porque todo mundo sabe a questão da poluição do ar, seja a poluição da água, do solo, enfim, diversos fatores acarretam esses tipos de poluições. E um dos fatores principais é o aumento populacional, acarretado então, a outras coisas, né, a outros fatores, como também o desmatamento. Todos esses estresses ambientais causados aos ecossistemas, não só nos corpos hídricos, surgem, então, perguntas como a gente pode avaliar esses impactos antrópicos sobre esses ecossistemas. E aí, falando, então, dos bioindicadores, o que a biota, né, o que a biota pode nos dizer sobre o ambiente e qual sua resposta a esse estresse que ele vem passando? Aliado, né, a esse estresse ambiental, a gente sabe que existem os fatores bióticos e os fatores abióticos. Esses fatores bióticos e abióticos, eles acabam interferindo não só nos organismos biológicos, mas em toda a população, né, do ecossistema ou terrestre, enfim, do ecossistema, digamos assim, toda a comunidade afetando em si, né, o ecossistema como um todo. Essas interações, seja elas nocivas ou não, né, no ecossistema, acaba gerando uma resposta, né, uma capacidade de reação desses estresses ambientais. Conceituando, então, a questão dos bioindicadores, os bioindicadores são processos biológicos, espécies ou comunidades de espécies usados para avaliar a qualidade do meio ambiente e como ele muda ao longo do tempo.
Os bioindicadores possuem a capacidade de responder de forma positiva ou negativa aos impactos ambientais. Um outro conceito também de um outro autor é que os bioindicadores ou comunidade de organismos que têm as funções vitais estreitamente relacionadas aos fatores ambientais e que, por isso, podem ser usadas como fator de indicação na avaliação de um determinado ecossistema. São conceitos parecidos, porém não iguais, né? O primeiro conceito, ele relata os processos biológicos que o organismo pode apresentar. Eu trago, então, esse exemplo para tentar ficar um pouquinho mais claro a interação dos bioindicadores com o ecossistema em si. Digamos, então, que a gente pensamos em um rio, um lago, enfim, um estuário. Temos a presença de um poluente A. Esse poluente A a gente pode chamar, então, de um metal pesado, por exemplo. Eles vão afetar diretamente a questão dos bioindicadores. De alguma forma, algum bioindicador presente nesse meio, né, vai dar alguma resposta no momento que ele entrar em contato com esse poluente A, com esse metal pesado. O bioindicador, algum bioindicador nesse meio, ele vai estar juntamente num ambiente, né? E esse ambiente como um todo, ele sofre alterações de fatores abióticos, seja precipitação ou alterações de temperatura, e assim também como fatores bióticos, né? Esses fatores bióticos, juntamente com abióticos, eles vão acabar interferindo, tendo uma relação com o poluente A. Também, digamos que foi introduzido um poluente B, um fertilizante, por exemplo. Então, toda essa junção da interação dos poluentes, seja o metal ou fertilizante, enfim, algum tipo de poluição, vai acarretar, né, a questão da resposta, vai solicitar, entre aspas, a resposta de um bioindicador, o qual vai estar naquele meio, juntamente, então, com os fatores bióticos e abióticos. Isso tudo, então, vai acabar, os organismos biológicos, eles vão acumular, né, a questão da poluição, e aí, então, nesse meio vai se permanecer organismos bioindicadores de maior resistência. Os mais sensíveis provavelmente serão eliminados em virtude do grau de poluição. E esse grau de poluição, ele acaba mudando, né, a densidade populacional, como eu disse, diminuindo ou aumentando determinados espécimes bioindicadoras, e todas essas interações ecológicas que acontecem no meio acabam sofrendo, então, diversas interações em virtude dessas alterações, da presença ou não de determinada quantidade de algum poluente. Eu acho que, não sei, uma coisa bem clara, assim, eu não sei se o pessoal... Mas a questão, assim, bioindicador. O que é um bioindicador? Um bioindicador é um organismo biológico que ele é utilizado, então, para avaliar a qualidade do ambiente. E a diferença para biomonitoramento? Biomonitoramento vai ser um monitoramento, né, a realização de uma pesquisa, enfim, durante um ciclo, seja ele um ciclo sazonal, com a utilização de um bioindicador. Então, por isso vem o nome, né, de biomonitoramento. A cargo só de ilustração, então, aqui, a questão dos peixes, como já foi citado antes, das plantas, nós, seres humanos, também somos considerados, né, bioindicadores, e os macroinvertebrados bentônicos, que foi, então, o bioindicador que eu trabalhei no meu projeto de mestrado e que trouxe aqui alguns dados para trocar informação com vocês. Mais um motivo, assim, né, da minha justificativa do meu projeto de mestrado foi a questão, né, tanto na graduação quanto na especialização, eu sempre trabalhei com recurso hídrico, então, mais uma vez, eu continuei, e aí falando, então, da importância, né, da água, da disponibilidade de água no nosso planeta, a água ocupa 70%, né, do ambiente terrestre do nosso planeta. Desses 70%, né, disponível no mundo, 13% é o Brasil que ocupa. Então, o Brasil é um dos países mais ricos em recursos hídricos. Desses 70%, apenas 2,5% é de água doce, né? É muito pouco. E não bastando ser tão pouco de água doce, né, que é a água que a gente utiliza para consumo
humano, apenas 0,06 é de água superficial. Essa água superficial que é captada, né, pelas estações de tratamento de água para, então, tratar essa água e distribuir para a população. Não bastando, né, de novo, ser tão pouco a água superficial, essas águas superficiais, né, os cursos hídricos, né, eles acabam carreando substâncias nocivas ao longo do seu curso, né, e a questão da gestão de recurso hídrico, né, os órgãos públicos que fazem essa gestão desses recursos hídricos, eles têm como base a resolução do CONAMA 357 de 2005. Quem trabalha já com recurso hídrico, já essa resolução já é mais comum. Mas não sei se todo mundo conhece, mas assim, ela retrata para nós, né, para os gestores, a questão da qualidade ambiental da água. Ela vai nos dar, então, a classificação desses corpos hídricos e vai nos direcionar em relação aos parâmetros físico-químicos, né, aos valores permitidos para, então, classificar esses corpos hídricos em determinado tipo de classe. Fazendo, então, um apanhado geral em questão do porquê usar os bioindicadores, né, é através, então, da degradação ambiental, né, essa funcionalidade do ecossistema aquático, com a utilização dos bioindicadores, nós conseguimos, então, se almeja, pelo menos, né, a conservação desses recursos hídricos, através, então, de uma manutenção, né, e, consequentemente, uma conservação de toda a cadeia biológica, né, não só dos macroinvertebrados, né, nesse caso, mas também dos peixes, das plantas, enfim, de toda a biota que ali se encontra. Então, mais uma vez, assim, agora já falando diretamente dos macroinvertebrados bentônicos, na barragem Santa Bárbara, né, o objetivo foi em função do crescimento urbano, né, não só da nossa cidade, né, como do redor, e principalmente o uso e ocupação do entorno desses recursos hídricos, né, dos afluentes que desagam na barragem Santa Bárbara, que, consequentemente, aumentou as ações antrópicas no meio, afetando, então, toda a cadeia biológica desses corpos hídricos, que acaba, então, reduzindo, né, a biodiversidade aquática, acaba desestruturando, né, causando diversos efeitos, seja eles físicos, químicos ou biológicos, nesse sistema ecológico. Mais uma vez, então, né, para frisar bem, o monitoramento biológico, ele é uma ferramenta bioindicadora, né, através de organismos, né, do uso de bioindicadores, e que no final, então, vai se regulamentar através desses resultados, essas alterações ecológicas ocasionadas no meio. Bom, o uso, então, dos macroinvertebrados bentônicos se deu através, então, de alguns fatores positivos, né, que eles já são consagrados, né, a literatura já nos diz que eles são organismos consagrados bioindicadores, eles apresentam pouca mobilidade, tá, e através dos resultados de abundância, de riqueza das espécies, né, a sucessão ecológica de cada espécie, a gente consegue observar, né, consegue ter uma resposta em relação às alterações ecológicas causadas no meio. E, além disso, eles são de fácil coleta, tá? Eles vivem presos, eles vivem fixados, né, presos a substratos, seja em raízes de plantas aquáticas, né, as macrófitas, ou também no fundo dos ambientes aquáticos, né, como os cascalhos, enfim, os folhiços presentes no fundo da coluna da água. E é uma técnica, né, a questão dos bioindicadores, né, é uma técnica de muito baixo custo. Então, tu só precisa ter a questão de vidraria, e uma lupa, e o coletor, e mão de obra. Em relação a custo material, é muito baixo mesmo. O maior trabalho braçal é a questão das análises, tá? Então, os macroinvertebrados bentônicos, isso é um ponto muito positivo, a questão do custo, porque hoje em dia a nossa ciência tudo é custo, né? Então, os macroinvertebrados bentônicos, eles já saem na frente na questão de custo-benefício para a ciência. Bom,
Falando, então, da classificação dos 3 grupos que a gente classifica os macroinvertebrados bentônicos. Existem 3 grupos, dentre eles, o primeiro grupo a gente chama de organismos sensíveis, tá? Ou intolerantes, ou seja, eles não toleram, eles precisam, né, de altas concentrações de oxigênio, então eles não toleram alterações físico-químicas na água. Eles são aqueles organismos mais, me faltou a palavra, são mais sensíveis ao meio, tá? Eles não toleram alterações no ecossistema. Um segundo grupo são os organismos tolerantes. Esses organismos, né, que se enquadram nessa terminação, eles acabam tolerando mais alterações físico-químicas, né, uma variação físico-química, e também conseguem sobreviver em ambientes com menores concentrações de oxigênio dissolvido. E um terceiro e último grupo são os organismos resistentes. São organismos que vivem em total variação físico-química e também conseguem ainda suportar condições de depressão, né, condições anóxicas, de ausência, né, do oxigênio dissolvido. Bom, falando então um pouquinho rapidamente, né, o resumo da minha introdução, que foi na barragem Santa Bárbara, né, então foi feita uma gestão ambiental através do biomonitoramento desses afluentes. Nesse caso, então, eu estou trazendo os resultados apenas de 2, mas eu trabalhei com 1 ponto na bacia de acumulação e 1 ponto em cada desses outros 3 afluentes, então foi 4 pontos ao total. Mas hoje eu vou trazer os resultados apenas de 2, em virtude da minha delimitação em relação ao amostrador, como eu citei lá no início. Então, aí, por isso, vem a questão dos macroinvertebrados bentônicos, através, né, da comprovação da eficiência deles, e se objetivando, então, a manutenção, né, e a conservação desses recursos hídricos que são de suma importância para o nosso município. O objetivo geral, então, foi caracterizar a bacia de acumulação da barragem Santa Bárbara e os seus 3 tributários, com a utilização, então, da comunidade de macroinvertebrados bentônicos e suas relações com a qualidade da água, né? Ou seja, com a variação físico-química. Os específicos, então, foi registrar, né, a diversidade desses invertebrados bentônicos, identificar as variáveis físico-químicas que melhor explicariam, né, a presença de determinados espécimes no meio, e, por fim, então, fazer uma caracterização geral desses ecossistemas aquáticos estudados. Bom, como eu não sei se eu comentei antes a questão do biomonitoramento ser sazonal, tá? Se indica, no mínimo, uma sazonalidade, né? Que tu tem uma coleta em cada estação, né? De um ano, ou, enfim, de metade de um, metade de outro. No meu caso, fechou bem certinho no ano de 2018, então a gente realizou em fevereiro, maio, agosto e novembro. A gente contemplou, então, a sazonalidade do ano de 2018. Falando, então, rapidamente sobre a minha área de estudo, né, da barragem Santa Bárbara, como eu já disse, ela possui, então, 3 tributários, são eles, né, a Sanga do Epaminondas, a Sanga do Passo do Coen e a Sanga da Barbuda, e hoje a barragem Santa Bárbara, ela abastece a ETA Santa Bárbara, né, que situa-se a jusante da barragem, e elas, tanto a barragem, né, juntamente com a ETA, são responsáveis por mais da metade, né, do abastecimento público de água potável do nosso município, produzindo aí 40 milhões de litros de água potável por dia. Bom, falando então agora dos nossos 2 pontos de coleta, que um deles é a Sanga da Barbuda, que tem a sua nascente, né, no entroncamento da BR-116 com a Avenida Fernando Osório. É uma sanga que já está na literatura com um estágio avançado de degradação ambiental. Fica claro que, em função do uso e do entorno dessa sanga, ela recebe efluentes industriais, efluentes agrícolas, né? E o ponto amostral foi, em média, de 300 metros da bacia de acumulação da barragem Santa Bárbara. Já a Sanga do Epaminondas, que é o nosso segundo ponto amostral, né, desse estudo que estou apresentando para vocês, a sua nascente situa-se na Pedreira J. Silveira, e é o corpo hídrico, né, o afluente da barragem Santa Bárbara de maior extensão,
e o ponto amostral, então, situou-se em média de 2 quilômetros da bacia de acumulação da barragem Santa Bárbara. Só a cargo de ilustração aqui, para não sei se o pessoal conhece, a barragem Santa Bárbara, tá? É a figura 5, a da esquerda. Ali vocês já conseguem visualizar um dos tipos dos amostradores de macroinvertebrados bentônicos. Hoje, eu estou trazendo apenas o Surber, mas eu trabalhei no mestrado com o core, que é esse cano em PVC, tá? O que eu estou segurando na mão, então tu finca ele, né? Tu aplica ele no solo, no fundo do ambiente aquático, no sedimento, melhor, né? E tu coloca a mão, é bem manual, tu coloca a mão, então tu vai fazer um vácuo no cano, e aí tu retira e coloca, então, no saquinho, né? No saquinho plástico. Às vezes tu não consegue fazer o vácuo, então às vezes é bem complicadinho, dependendo do tipo de sedimento, né, de substrato que tem no fundo. Mas o core, já aproveitando, o core foi um dos amostradores que eu não coloquei para frente em questão de resultados, tanto na minha dissertação, na minha defesa, quanto em nenhum artigo. Por quê? Porque a metodologia que a gente utilizou, não me lembro o autor agora, não foi validada por nós, tá? Todo amostrador, tu tem uma área ali que tu coleta, né? O cano, na verdade, esse cano, se não me engano, ele era de 40 ou 50 milímetros, eu não me lembro agora. Então, cada amostrador, ele tem uma fórmula que, dependendo, em cima do número de organismos que tu identifica lá no laboratório, tu aplica essa fórmula diante do teu amostrador. E com o core, então, a gente registrou um valor, assim, os valores absurdos, assim, fora do normal. Não tinha nem comparação em relação ao Surber e à rede de mãos. Desculpa. Então, o core, a gente, na verdade, ainda é uma ideia minha, produzir aí uma cartilha de informação, né, uma nota técnica em relação ao uso desses amostradores e retratar, então, que o core não é um coletor, né, um aparelho positivo para se fazer, então, coleta com macroinvertebrados bentônicos. Na direita, então, a gente tem a Sanga do Passo do Cunha, que é um outro afluente também da barragem que eu não trabalhei. Na verdade, um outro artigo meu trabalhou com esses dois pontos. Um ponto na Sanga do Passo do Cunha e um ponto na bacia de acumulação. E foi onde me apresentou macrófitas aquáticas. Até aqui na Sanga do Passo do Cunha já está na foto. Então, a gente utilizou o amostrador do tipo rede de mãos, que é especial para coleta, então, de planta aquática, né? Porque nesses outros dois, na Sanga do Passo do Cunha, na Sanga da Barbuda e na Sanga do Epaminondas, que é o que eu estou trabalhando nessa palestra, eu não tive presença de macrófitas. Então, como a coluna d'água era menor, eu consegui trabalhar com um terceiro amostrador, que foi o Surber. Ali na mão da Letícia, ali em cima da minha cabeça, o Surber, depois eu tenho uma foto melhor dele. Então, vocês podem ver pelas nossas pernas que a coluna d'água estava bem baixinha. O Surber, ele possui uma área de 30 por 30 centímetros. Então, ele é um quadrado, né, que tu coloca no fundo da coluna da água, e ele possui uma bolsa. E aí, essa bolsa tu coloca na correnteza. E aí, no momento, esse quadrado ali, não sei se vocês conseguem ver, um quadradinho preto, um ferrinho preto, aí tu coloca ali no fundo do substrato e com um auxílio de um pincel, tu vai pincelar essa superfície de 30 por 30. Por que não posso pincelar mais ou menos? É importante tu ter sempre quem iniciar fazendo as coletas, terminar. Sempre o mesmo braço, o mesmo coletor. Por quê? Porque eu posso colocar mais força no pincel, tu pode colocar menos, tu pode... Né? A área é determinada por aquele quadrante 30 por 30. E aí o braço da pessoa sempre tentar manter um padrão, porque no momento, claro, se tu passar o pincel com força, tu vai acabar fazendo uma bioturbação ali maior no substrato e, consequentemente, vai conduzir maiores organismos biológicos para dentro dessa bolsa. Então, por isso, a questão de sempre manter o padrão de um coletor fazer isso. Então, daí tu passa esse pincel nessa área 30 por 30, nesse quadrado, vem a correnteza e aí acaba colocando essa amostra, né, areia, enfim, tudo que tiver
ali na coluna da água com a correnteza acaba sendo captado, isso aí então vira a nossa amostra. E na direita, então, a gente tem a sanga do Epaminondas. E em relação a dados, né, e também já na literatura, é a sanga, o afluente da barragem com maior qualidade ambiental comparado, né, aos outros dois. Bom, a primeira etapa, então, ela foi feita em campo, né, onde a gente fez as coletas da água e a coleta, então, da comunidade biológica, né, que foi os bioindicadores, os macroinvertebrados bentônicos. E a segunda etapa foi feita, então, as análises físico-químicas da água, tá? Algumas análises ali que eu já vou falar. E foi feita, então, a realização da triagem e a identificação desse material biológico. Também só a cargo de ilustração aqui, a gente mede a temperatura, tira fitoplâncton e os frascos das análises físico-químicas. Na direita, então, mais uma vez com o core, a coleta, então, dos macroinvertebrados bentônicos. Em relação à análise da água, então, como eu disse antes, em questão do SANEP, eu fiz as minhas análises lá no SANEP, e em questão dos parâmetros que a gente analisou foram fósforo total, nitrogênio amoniacal total, pH, turbidez e oxigênio dissolvido e temperaturas, né, do ar e da água. Em relação, então, à análise de macroinvertebrados bentônicos. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais detalhado essa parte, não sei se alguém do pessoal se interessa em trabalhar com bioindicadores, né, ou com macroinvertebrados, né, mas assim, ou se alguém já trabalhou também, mas então a gente coleta, vem a amostra, nós colocamos naqueles saquinhos com a identificação ali tudo certinho, passamos aquelas borrachinhas de dinheiro e conduzimos então para o laboratório. Ao chegar no laboratório, cada amostra a gente coloca então numa peneira, tá? E acaba fazendo uma lavagem em água corrente mesmo de torneira, para fazer uma lavagem, porque essa amostra, às vezes, ela vem com cheiro, enfim. E se tratando, então, eu vou retratar um pouquinho em relação às macrófitas, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente coleta, então, o bioindicador associado às raízes das macrófitas, né, eles vêm ali presos nas raízes, então a gente faz a lavagem da planta, e também ali principalmente das raízes. Após essa lavagem, né, a questão dos organismos biológicos, né, a questão da areia, do substrato que vai ficar na peneira, isso a gente preserva em álcool 70% e aí vai para o processo de triagem e identificação dos espécimes. A macrófita, né, a planta que fica na peneira, a gente pega essa planta e faz uns recipientes, né, de papel alumínio e coloca elas para secar. Então, no momento que a gente tem a estabilidade, né, da biomassa, uma secagem a 60 graus Celsius, a gente anota ali o valor, porque esse valor é associado, né, passa também por uma fórmula de um cálculo que é o valor que a gente encontra de macroinvertebrados bentônicos são associados, então, a 100 gramas de macrófita seca. Então, por isso que é a importância, né, de ter tudo bem anotado. O famoso diário de laboratório. Tá, isso é um processo, né, que é a questão quando se coleta em macrófita aquática. Eu coletei com o core ou coletei com o Surber. Bom, aí tu vai vir só o substrato ali, areia, né, ou folha, se tiver folhiço, enfim, matéria orgânica. Aí tu faz o mesmo processo, tu passa pela lavagem e o que ficou ali na peneira tu acondiciona na tua amostra, que vai ser a tua amostra, e a partir dali tu vai para a triagem e identificação. Como é feito, então, essa triagem e identificação? Se tem plaquinhas de Petri, tá? E aí tu pega, literalmente, uma colherinha de sobremesa, aquelas menorzinhas ainda, e coloca ali na plaquinha. Não pode colocar muita quantidade, porque senão tu acaba não enxergando, né, o fundo da plaquinha, e é um processo, como eu disse, né, acho que 90% esforço de análise e 10% em relação a custo, né, o custo maior é a mão de obra das análises, né. Então, e assim tu faz. E o que para vocês terem ideia, as amostras geram em torno, a gente tem aqueles frascos de tampa
com rosca, frascos de vidro, os famosos vidros de pepino, tá? Então, aquilo ali é uma amostra. Então, aí vocês imaginam, a gente pega uma colherinha e vai botando na plaquinha. Tem amostras, assim, que a gente leva mais de 5 dias, da manhã, os 2 turnos, né, trabalhando, manhã e tarde. Então, tem amostras que são bem complicadas, tem amostras que tu faz em 2 dias, enfim. E depende também do técnico, né, da pessoa que está analisando, se tem mais prática, se tem menos prática. Mas é um processo que tu acaba pegando prática, né? E isso é um dos processos também que hoje afeta a questão dos taxonomistas, que a gente tem poucos taxonomistas, né, a nível de Brasil. Então, muitas vezes, a gente não consegue chegar a nível de espécie, né? Eu mesmo teve alguns que eu só cheguei a nível de ordem, família. Para chegar em espécie, tem que ser uma pessoa muito dedicada, estudada, né? Trabalhar literalmente com macroinvertebrados bentônicos. Né? Então, é bem complicado essa questão de identificação. Mas com auxílios de chaves, de livros, né, da literatura, a gente consegue chegar ao mais perto possível, né? Então, a cargo de ilustração, como eu disse já, né, os 3 amostradores que eu utilizei foram a rede de mãos, o Surber e o Core. Os macroinvertebrados bentônicos, né, em relação a números agora, eu identifiquei 10 mil oligoquetas, né, minhocas. Eles passaram, né, esses resultados, então eu submeti eles a grupos tróficos funcionais, a ocorrência de frequência, a abundância, a riqueza e ao índice de diversidade de Shannoniner. Isso tudo, então, são classificações que nos permitem, né, uma melhor clareza na questão da identificação de um possível estresse hídrico. Então, não só o uso de bioindicador, mas ele nos remeteu a 5 resultados neste caso, que a gente consegue já fazer uma caracterização, né, da questão da biota dos macroinvertebrados bentônicos. Falando então um pouquinho de estatística, foi aplicado regressão múltipla, ANOVA e análise de principais componentes. Essa última, né, análise é ACP, na verdade, ali ficou em inglês, mas é ACP, análise de principais componentes, ela vai nos determinar, ela vai nos retratar o cenário como um todo. Então, a gente vai ter numa imagem os resultados dos principais grupos, né, táxons de macroinvertebrados bentônicos identificados, e também a questão, juntamente com os 2 ambientes, né, o Epaminondas e a Sanga da Barbuda, juntamente com a variação físico-química. Bom, aqui vocês conseguem visualizar melhor, quem se interessa, né, o pessoal para conhecer. O amostrador de rede de mãos é bem prático, tá? É com 2 alças e uma bolsa ali que a macrófita fica ali, é uma bolsinha com 2 alças. Na figura 12, nós temos o amostrador do tipo Surber, aqui dá para ver melhor. Então, tem essa área, tá, que ela é 30 por 30, ele acaba tem aquela dobradiça ali para fechar, para ficar melhor de carregar, mas aquilo ali não, na verdade interfere sim, porque no momento a gente abre e no momento que tu faz a pincelagem no fundo, né, do substrato, do corpo hídrico, acaba carreando então os organismos para dentro dessa bolsa, que foi então o amostrador que foi utilizado nesses resultados que eu estou trazendo para vocês. Na figura 13, a gente tem a pístia, tá, que é uma espécie de macrófita, que foi, as 2 que a gente conseguiu coletar foi a pístia e a salvínia, foi só essas 2 espécies, e aqui eu trouxe só a cargo de ilustração para vocês verem ali, são as caminhas, né, os potezinhos que a gente faz com papel alumínio para poder ir para dentro da estufa. E na figura 14, então, a gente tem um pouquinho do material que a gente utiliza, tá? Como eu falei para vocês, aqueles vidros comuns, as plaquinhas de Petri, álcool 70%, e aí a gente armazena, né, em tubinhos de ensaio, eles são 7 centímetros de altura, e aí são armazenados nessa figura 16 com álcool 70%. Aí a gente coloca, então, as buchinhas de algodão para fazer a tamponagem do tubinho de ensaio. Então, esse processo de triagem, ele é bem manual, tá? Ele é bem complicado, bem lento de se fazer, e
Geralmente, né, se aconselha sempre se fazer uma triagem. Eu faço a triagem, meu colega faz a retriagem. Eu faço a identificação, meu colega faz né, ele reanalisa para ver se eu não deixei passar alguma coisa ou se eu identifiquei alguma coisa errada. Por isso, mais uma vez, exige muito trabalho de laboratório, porque toda análise, toda amostra, ela é passada por uma segunda pessoa. Então, isso exige muita mão de obra. Isso foi uma das coisas que acabou me levando a defender bem no finalzinho, né, do meu período, porque eu não me lembro se eu defendi com um pouquinho de 2 anos, passou um pouquinho de 2 anos. Porque eu tinha dois estagiários que o SANEP acabou me cedendo, e na metade do meu processo eles acabaram saindo do laboratório da hidrobiologia do SANEP e eu acabei ficando sozinho. Então ficou difícil de conciliar a questão de trabalhar e ir para o laboratório. Então eu tive que trocar férias, enfim, foi um redinho ali, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, nessa primeira tabela, a gente tem, então, os resultados dos parâmetros físico-químicos da água da barragem Santa Bárbara, tá? Vocês podem ver, então, as 4 estações do ano, né? Verão, outono, inverno e primavera. E o SB é a nossa sanga da Barbuda e o SE é a sanga do Epaminondas. Começo, então, destacando, né, mais uma vez, em relação à resolução CONAMA 357 do ano de 2005, em relação à classificação dos corpos hídricos, em comparação, né, em conformidade com a Agência Nacional de Água, que a gente tem a classificação dos corpos hídricos. E no artigo 42 dessa resolução nos diz que corpos hídricos que ainda não possuem classificação são enquadrados, então, como classe 2. Mesmo que algumas coisas, né, alguns parâmetros determinem, embora hoje, né, a gente ainda não tem classificação aqui desses afluentes, eles são enquadrados, então, como classe 2, classe de água doce 2. Bom, todos os fatores, né, sejam fósforo, nitrogênio, pH, temperaturas, né, do ar e da água e turbidez, tiveram interferência, né, nesses resultados, mas mais precisamente, então, eu vou chamar a atenção para o oxigênio dissolvido. Nós podemos observar que na sanga da Barbuda, o oxigênio dissolvido teve uma redução bem drástica, comparado, então, à sanga do Epaminondas. Em todas as estações, a sanga da Barbuda apresentou redução do oxigênio, né, comparado ao outro ponto, que é a outra sanga. Além disso, tivemos alterações, né, na oferta de nutrientes, seja de fósforo ou de nitrogênio amoniacal total. Falando, então, da temperatura do ar, os menores registros, né, o menor e o maior registro foi de 11 graus e o maior foi de 25. Em relação à temperatura da água, o menor registro foi de 12 graus Celsius e o maior registro de 25. Alguns autores, né, descrevem que quanto maior a temperatura, maiores são o ocasionamento, né, de reações físicas, químicas e biológicas no corpo hídrico. E alguns autores ainda dizem que as temperaturas, né, são fatores determinantes em todo o processo, né, seja no desenvolvimento embrionário desses bioindicadores, ou também no crescimento, no funcionamento, né, no metabolismo desses macroinvertebrados bentônicos. Em relação à pluviosidade, os maiores índices, né, os maiores volumes registrados foram na estação do inverno, com 345 milímetros, e na estação da primavera, com 292 milímetros. Alguns autores dizem, né, que quando se tem presença elevada de chuva, se tem um baixo registro de organismos biológicos. Já outros autores, há uma controvérsia, né, em relação à pluviosidade. Já outros autores descrevem que aumenta a coluna da água, o
que favorece, então, a permanência de alguns organismos bioindicadores, né, de alguns macroinvertebrados bentônicos. Bortoleto, né, e seus colaboradores descrevem que a sazonalidade do ciclo hidrológico, né, acaba reduzindo, interferindo diretamente, né, e acaba interferindo, reduzindo drasticamente a questão dos organismos em períodos chuvosos. E Brandmart ainda conclui, né, em cima do Bortoleto, que ocorre, então, a dispersão, né, e o arrasto de partículas, dificultando, então, a permanência desses organismos biológicos. Falando, então, da oferta de nutrientes desses dois pontos, né, em relação ao fósforo e ao nitrogênio amoniacal, na Sanga da Barbuda, esses dois parâmetros foi onde teve os seus maiores registros. E os menores registros foi na Sanga do Epaminondas. Então, em relação ao oxigênio dissolvido que eu falei anteriormente, e agora da oferta de nutrientes, em relação a números, né, a parte físico-química, nós já conseguimos visualizar que são dois pontos totalmente diferentes. Um ponto com maior qualidade ambiental, mesmo que ainda tenha interferência de ações antrópicas, por exemplo, e um ponto totalmente já em estágio avançado de degradação ambiental, que é a Sanga da Barbuda. Em relação, né, à nossa resolução, a CONAMA 357, o fósforo tem valor total permitido de 0,050 micrograma por litro. Em todos os pontos amostrais, nos dois pontos, né, nas 4 estações, o valor foi excedido. Em relação ao nitrogênio amoniacal total, apenas na Sanga da Barbuda, em todas as estações, foi alterado, né, esse valor passou do limite. Então, fica claro, fica consagrado o grau de trofia na Sanga da Barbuda, e alguns autores, então, associam, né, o incremento desse nitrogênio amoniacal em relação ao despejo, né, da poluição orgânica no meio, em relação a efluentes, né, do próprio uso em torno ali da Sanga da Barbuda. E outros autores também descrevem que esses compostos, eles influenciam grandemente na estrutura, né, na composição, no desenvolvimento dessas comunidades de macroinvertebrados bentônicos. Bom, em relação ao oxigênio dissolvido, os menores registros, como já vimos lá na tabela, foi na Sanga da Barbuda e os maiores na Sanga do Epaminondas. Esse fato, então, pode estar associado à descarga de efluentes, né, ao acúmulo de matéria orgânica no corpo hídrico. Falando já um pouquinho agora da questão dos organismos bioindicadores, né, os macroinvertebrados bentônicos, quando a gente teve, então, a redução de oxigênio dissolvido, né, na Sanga da Barbuda, nós tivemos um aumento, né, um boom de presença de oligoquetas. Isso também foi registrado por Piedras, no ano de 2006, num estudo que ele fez também na barragem Santa Bárbara. Oliveira, em 1985, também já vinha com esse registro, né, na verdade foi o primeiro registro da questão da alta presença de matéria orgânica, que consequentemente gerou na alta permanência, né, desse grupo considerado resistente, né, naquelas 3 classificações que eu falei no início. Os oligoquetas, então, são um grupo de táxon, né, resistente, que acaba permanecendo, né, na redução ou ausência desse oxigênio dissolvido no meio. Bom, em relação a números, né, de macroinvertebrados bentônicos associados ao Cerber, nós podemos registrar 22.602 organismos, divididos em 24 táxons, 6 ordens e 19 famílias. Só para facilitar a visualização, o roxinho, tá, o lilás, a gente tem o quironomídeo, tá, que é um outro grupo considerado resistente. Isso a gente está falando da Sanga do Epaminondas, e o azul, então, é a oligoqueta, que são os dois grupos com maiores predomínio nos dois pontos coletados. E o verde ali é o Baetide. Por que o Baetide está aqui? Porque o Baetide é considerado um grupo sensível, tá? Então, a Sanga do Epaminondas, por ela ter uma condição melhor relacionada à Sanga da Barbuda,
o Baétide se manteve presente neste ponto, né, nessa sanga. Já em relação à sanga da Barbuda, a gente pode ver que não tem Baétide aqui. Por quê? Porque aqui a degradação ambiental já ficou consagrada, certo? Então, a gente tem em verde a questão da oligoqueta e também em azulzinho fraco os quironomídeos. Então, aqui fica bem claro a alta presença de quironomídeos e de oligoquetas. Bom, aqui a gente tem mais resultados em relação aos bioindicadores, né? Em relação à riqueza e abundância desses bioindicadores. Na sanga do Epaminondas, nós tivemos o maior registro de táxons na estação do verão, enquanto na estação da primavera, nós conseguimos fazer uma coleta de maior número de espécimes. Na sanga da Barbuda, nós tivemos, na estação da primavera, 9 táxons registrados, né? A diminuição de táxons em relação à sanga do Epaminondas. Então, o índice de diversidade já diminuiu para a sanga da Barbuda. E também, na estação da primavera, foi onde se teve o maior registro de espécimes na sanga da Barbuda, e provavelmente esse número maior aqui de espécimes sejam de organismos tolerantes, diretamente, assim, 95%, quironomídeo e oligoqueta. Aqui, então, os 3 grupos mais registrados, né, em relação à riqueza, são os quironomídeos, as oligoquetas e os irudínidas. Eles são organismos considerados resistentes, tá? Então, eles vivem em condições de baixo teor de oxigênio dissolvido, em baixo teor de matéria, elevado teor de matéria orgânica, né, que vai acabar reduzindo o oxigênio dissolvido. Eles têm alto poder adaptativo, né, em diferentes substratos, através também da sua plasticidade alimentar. Aqui nessa outra tabela, a gente tem a classificação do índice de diversidade de Shawiner. Aqui é em relação ao índice de diversidade, tá? Dos táxons, dos espécimes registrados, da diversidade. Então, a gente pode ver que na sanga do Epaminondas, seus piores registros foram no verão e no inverno, onde foram classificados como águas altamente poluídas, né, que são o AAP, águas altamente poluídas. Além disso, os maiores registros da sanga da Barbuda, em azul, foram no verão e outono, com 0,75 na estação do verão e 0,69 na estação do outono, também consideradas como águas altamente poluídas. Os outros pontos, né, e as outras estações foram consideradas como águas moderadamente poluídas. Então, isso se dá uma classificação e acaba já nos conduzindo, né, a entender que tanto o Epaminondas quanto a sanga da Barbuda estão passando por estágios de degradação ambiental. Mais uma vez, falando do trabalho de Piedras, em 2006, só que ele mostrou com o amostrador do tipo Core, tá? Então, pode dar um pouquinho de interferência baseado nesses índices nossos. O maior índice do Piedras foi 1,60 na barragem de Santa Bárbara. E, voltando aqui na tabela, o nosso maior índice foi 1,28 na sanga do Epaminondas. Então, nós já tivemos aí uma redução de 0,32 em relação ao índice de diversidade, né? Do ano de 2006 para este ano. Já pôde ver uma deterioração, né, do ambiente. E Barbosa, também no ano de 2016, realizou um estudo onde registrou a questão do índice de diversidade, um índice considerável, mas em um ambiente eutrofizado. Bom, outra classificação que a gente pode fazer em relação aos macroinvertebrados bentônicos é a ocorrência de frequência dos espécimes, tá? A gente classificou, dividiu em 3 grupos. Em um primeiro grupo acidental, que foram as espécies que menos aconteceram, as espécies acessórias, tá, que ficaram no intermédio, e as espécies que tiveram uma constância, né, de frequência de amostragem acima de 50%. Então, a gente pôde concluir que tivemos 18 táxons acidentais, ou seja, táxons mais sensíveis, 3 táxons acessórios, aqueles táxons quase comuns, e 3 táxons constantes, ou seja, 3 táxons registrados em todas as amostras, que foram aqueles 3,
quironomídeo, oligoqueta e o iridínida. Outra classificação que a gente pode fazer com os bioindicadores, né, com os macroinvertebrados bentônicos, são classificar eles em relação a grupos tróficos funcionais. A gente pode dividir eles em predadores, fragmentadores, raspadores, trituradores, coletor-filtrador e filtrador-filtrador. O primeiro grupo, então, os predadores, a gente conseguiu registrar 10 táxons. Em relação aos raspadores, apenas 5 táxons foram considerados raspadores. E 6 táxons como coletor-coletor, 1 táxon apenas como filtrador, 3 táxons como coletor-filtrador e nenhum táxon como triturador. Por isso também o avanço, né, dos quironomídeos e dos iridínidas, porque eles têm a questão da parte bucal deles, eles acabam fazendo esse processo de degradação da matéria orgânica, né, da decomposição foliar na ausência de trituradores, né, porque senão seriam os trituradores que acabariam consumindo aquele tipo de alimento. Mas na ausência, né, até porque a gente conseguiu visualizar que não teve nenhum registro de triturador, os organismos, né, de quironomídeos teve um avanço porque aquele alimento acabou sobrando, né, para ele como um todo. Bom, os grupos tróficos funcionais, né, eles são classificados através da sua adaptabilidade, né, eles possuem habitats característicos em relação a cada espécie, uma caracterização como um todo, né, porque cada espécie possui uma especificidade de relação à sua alimentação. E Calisto, no ano de 2001, teve um alto índice, né, um alto registro de organismos coletores-coletores, né, como eu falei antes, no processamento de matéria orgânica particulada, alto índice de predadores, né, os odonatas, enfim, as libélulas, e os famosos besouros, né, os coleópteras. E esse maior registro desses grupos funcionais foi na presença de raízes de plantas aquáticas, né, nas macrófitas. Moretti também, e seus colaboradores no ano de 2007, teve um grande registro, né, de quironomídeos e oligoquetas, através, então, da sua plasticidade alimentar, né, desenvolvendo, então, a degradação foliar, mais uma vez, na ausência, então, dos trituradores. Bom, como eu falei lá na estatística, né, a questão da ACP, a análise principais de componentes, aqui a gente consegue visualizar melhor a distribuição dos táxons, a distribuição dos parâmetros físico-químicos e a divisão, então, dos dois ambientes, né. Embora nos números a gente já tenha em mente que a barragem Santa Bárbara está em um estágio mais avançado de degradação em relação à sanga do Epaminondas, mas nesse gráfico a gente consegue visualizar melhor. Primeiramente, então, quando a gente joga esses dados lá no programa, ele nos dá números de eixo de 1 a 10, e a gente vai pegar, então, a melhor representatividade. Nesse caso, então, foram o eixo 1 e o eixo 2, que nos representou, então, 72,60% do aproveitamento destes dados. Bom, aqui nesse quadrante vermelho, a gente tem, então, a demarcação, né, do espaço do ponto de coleta no Epaminondas. E no outro lado, totalmente diferente, né, oposto ao eixo Y, a gente tem a marcação da sanga da Barbuda. Ou seja, aqui a gente já também consegue visualizar melhor a divisão, né, a separação desses dois gradientes, desses dois espaços de coleta, desses dois ambientes, melhor. Em azul, agora circulado, estão os grupos, né, os táxons que tiveram maior presença, né. São eles, então, quironomídeo, iridínida e oligoqueta. Na direita, a gente teve o maior predomínio na sanga da Barbuda. Diferente, então, do Baetide, que foi registrado lá na sanga do Epaminondas, como eu falei antes, na questão da corzinha azul, que estava lá nos gráficos. Então, assim, não significa que não teve quironomídeo e oligoqueta na sanga do Epaminondas, né? Teve, só que o maior predomínio, né, a questão de abundância, foi registrado na sanga da Barbuda, por isso que eles ficaram no lado direito, no nosso lado direito de quem olha. Então, foi um predomínio
de organismos mais resistentes no ponto em que está com estágio avançado de degradação e organismos mais sensíveis num ponto, né, no caso na sanga do Epaminondas, onde se tem uma melhor qualidade, né, comparado um ambiente com o outro. Além disso, na sanga do Epaminondas, a gente pode visualizar que esse gráfico nos apresenta um gradiente sazonal. O que seria isso? A gente consegue ver que lá em cima começa na primavera, verão, outono, inverno. A gente consegue ver definitivamente, né, bem definido, a questão das estações na parte da sanga do Epaminondas. Diferente, então, da sanga da Barbuda, que houve uma sobreposição de dados. E, além disso, nesse gráfico, então, também nos mostra a questão do gradiente sazonal, do gradiente espacial. Ou seja, do lado oposto do eixo Y, nós temos um ambiente, e do outro lado, né, totalmente oposto, nós temos o ambiente da sanga da Barbuda. Então, nós tivemos também a visualização da resposta, né, desse gradiente espacial, nos dando, então, esse cenário amplo da relação de bioindicadores, cenário físico-químico, né, e imunológico, em relação a esses dois ambientes estudados. Bom, como considerações finais, eu acho que fica já claro, né, bem batido, a questão da importância da utilização de bioindicador, seja ele peixe ou macrófita aquática, ou em si, né, nesse caso, os macroinvertebrados bentônicos. Nesse caso, então, o nitrogênio amoniacal, falando sucintamente agora, teve maior predomínio, né, na sanga da Barbuda. O fósforo total, né, a oferta de nutriente, né, em relação ao fósforo total, apresentou seus resultados elevados em todos os pontos. O predomínio, então, de oligoqueta e quironomide. Os dois ambientes, né, através do uso e ocupação, né, do entorno do solo, apresentaram organismos resistentes, né, e ficaram, então, classificados como águas moderadamente ou altamente poluídas. A nossa análise final ali, né, do nosso gráfico nos demonstrou, então, uma separação de ambientes, né, ficando claro a divisão de um ambiente ser melhor que o outro. E em relação à resolução do CONAMA, né, a sanga da Barbuda, então, fica claro, né, que apresentou níveis elevados de nutrientes e a redução, então, do oxigênio dissolvido, né. E, para finalizar, então, eu acho que fica claro, né, que sempre se é necessário desenvolver pesquisas, nesse caso, então, com a utilização de biomonitoramento, né, com a utilização de organismos biológicos como bioindicadores, em virtude, né, principalmente do baixo custo desse processo, e nesse caso, então, mais ainda, né, em mananciais utilizados, então, para abastecimento público. A cargo de ilustração também aqui, alguns organismos identificados na minha pesquisa. As referências. E aproveito mais uma vez para agradecer não só ao IFSUM, né, pela oportunidade, ao programa, primeiramente, né, porque foi através do meu mestrado que eu desenvolvi esse trabalho, que eu pude conhecer um pouquinho desse amplo, dessa ampla gleda de estudos que a gente tem em relação a bioindicadores, né, e também agradecer ao SADEP pela oportunidade, pela parceria, e também eu não fiz sozinho, né, teve um pessoal que me colaborou, e principalmente as minhas duas orientadoras. E finalizo mais uma vez, né, no início eu já comentei um pouquinho, agradecer ao professor Bernardo, assim como ele, eu também agradeço por lembrar. Ele comentou também, ele foi minha banca de qualificação e da defesa final, então para mim também foi uma honra ele ter aceitado esse convite, e uma honra também agora poder estar dividindo um pouquinho, né, do que eu consegui fazer no meu mestrado, e quem sabe aí despertar interesse em algum de vocês. Não sei, fico aberto para alguma colocação, se alguém tiver alguma dúvida também posterior à nossa conversa de hoje, eu estou sempre aberto, e acho que era isso. Obrigado, Matheus. Que aulão, hein? O pessoal pode abrir o microfone para conversar, tá?
Vocês viram que eu espero ter preparado todos vocês para essa aula direitinho, né? Mas vocês viram que ele falou dos índices de diversidade, por que foi importante, né? Do valor, por exemplo, que o Piedras encontrou, que ele encontrou, então já deu para ver, por exemplo, um pouco do impacto, né, do ambiente nesse tempo aí, né? E vocês vejam só, o dado que o Matheus teve que usar, né? O dado que ele teve que usar, qual dado anterior que tinha? O dado do Piedras. O Piedras é um super pioneiro, que é o oceanógrafo que trabalhou na Católica durante muitos anos, né? Agora, ele pegou, fez esse trabalho, fez o trabalho, publicou, olha como foi importante o trabalho dele, que foi a referência que o Matheus usou, né? Não tinha ninguém. Ele usou Core. Beleza. O Matheus está ainda em vias de tornar o Core factível, né? Com o Core ainda. Tem que ver se vai ser 40, vai ser 50. Como é que vai fazer a sucção ali? Porque não é fácil, né? E qual a altura que tem que colher? Tem uma série de especificações, né? Claro. Tem que saber isso aí. Mas, independente disso, vejam o índice de diversidade, né? E antes e depois, né? Como já foi importante para a referência nisso daí. E outra coisa, lembra dos organismos, a gente estudou os organismos que são os melhores indicadores e aqueles que são fatais, né? Se tu não encontra, o ambiente está bem impactado. Se tu encontrar um outro lá em muita quantidade, também, né? Tipo, sei lá, o oligoqueta tem uma baixa diversidade, né? Uma grande quantidade de oligoqueta, né? Um número aí absoluto, né? Pode sentir que, olha, o ambiente está impactado legal ainda. E aqueles organismos, né? Que se tu não acha eles, né? São organismos super sensíveis ao oxigênio, super sensíveis à poluição, né? Então, né? São excelentes indicadores da qualidade ambiental. Veja que riqueza de trabalho, né? Como eu falei para vocês, só falei, né? Olha, dá muito trabalho. Vocês viram que o Matheus passava trabalho? Tração, né? A parte do campo é uma diversão, né? É bom ir pro campo, é muito bom. Agora... Mas tu sabes que hoje eu faria tudo de novo, né? A verdade, estou me coçando para ir pro... Na verdade, eu me dei um tempo também, em questão de pessoal mesmo, mas a minha ideia é seguir no doutorado com alguma coisa relacionada, né? Ah, que legal, bom saber. A Adriana trabalha com... Sabe que a Adriana? Ela trabalha com bioindicação também, mas ela trabalha com testes toxicológicos. Uhum. A Marciele ficou muito curiosa aí com o teu trabalho, pediu disponibilidade aí, disponibilizar artigos ou dissertação para consulta. Te agradeço pela apresentação. Tem como conseguir, né, Matheus? Até porque está disponível lá na biblioteca, né? Dá para catar, né? Desculpa, não entendi, professor. O que ela pediu? Uma cópia da tua dissertação. Ah, claro. Não, eu posso mandar para ela em PDF. Tá, perfeito. Alguém ficou... Tem alguma dúvida, assim, sobre o trabalho? Uma participação aí, Valquíria? Não, achei bem legal, assim, muito interessante o trabalho. Eu queria saber, Matheus, estava em época de seca quando tu fez, porque estava o nível da água baixo, alguma coisa assim, e isso interferiu no teu resultado? Não, nós não, no meu tempo, né, no ano de 2018, a gente ainda não estava com essa função que a gente estava 6 meses atrás, né, em virtude da escassez ali da barragem. Não estava normal, assim, a questão da pluviosidade foi um ano normal, um ano típico já de registro de pluviosidade para o SANEP, tá? Isso não, no meu registro não interferiu nada. Na verdade, foi o que sempre veio
acontecendo a questão da pluviosidade, né? Se manteve aquela constância de índice pluviométrico, mas não estava não seca. Tá. Obrigada. A seca foi agora, na verdade, eu devo ter terminado a minha coleta e acho que dali iniciou o processo de seca, né, no ano de 2019. Então, tu deu muita sorte. Dei sorte, assim. Marcelo, eu vou pedir para ele me mandar, eu vou disponibilizar para o grupo. Até posso botar lá no... Marcelo estava mandando e-mail, né? Eu vou posso colocar lá na... Moodle? Colocar no Moodle, lá fica melhor. Hoje, na verdade, né, professor, eu faria minha dissertação diferente, né? Sabe porque foi tu que ajudou ali a montar, né? Não sei se está o corpo da dissertação para eles o mesmo corpo. Acho que sim, porque pode mandar os artigos, né? Porque tem o nosso, tu te lembra que houve aquela função e aí teve hora para a gente poder pegar, enfim, a estrutura, né, o esqueleto ali da nossa dissertação, mas hoje eu escreveria um pouquinho diferente, assim, algumas coisas, mas claro que eu tá lá já publicado lá no IF, mas eu já faria diferente hoje, né? Até isso aí é... Vou dizer uma coisa, que a gente tem que saber o momento de parar de escrever, né? Porque senão tu nunca vai terminar. Professor, eu disse para a Catiúcia hoje, eu digo, Catiúcia, para de escrever e defende isso de uma vez. A Catiúcia precisa terminar de escrever, cara, ela tem que fazer o artigo. Mas ela tá indo bem, tá indo super bem, assim. Mas assim, ó, pelo menos para mim, não sei para o pessoal, mas para mim foi bem complicado, professor, no final, porque daí eu trabalho o dia todo, aí a função de conciliar laboratório com a escrita, bom, o senhor se lembra, né, eu qualifiquei e deu 2 meses eu já defendi o final, porque ia pegar o final de ano, né, então vocês não iam estar disponíveis em janeiro para eu defender. Então eu tive que antecipar um mês de escrita. Isso aí deixou assim, então foi meio aos trancos e barrancos, mas graças a Deus deu tudo certo. Não, deu certo, né? Até porque se tivesse deixado para esse ano, tá ferrado. Esse ano, já em março, a partir de março, foi uma bola de neve, hein? Não, graças a Deus deu isso. E os teus artigos já foram aceitos, Matheus? Como é que tá a questão dos artigos? Um foi aceito, esse que eu apresentei, parabéns. Que eu apresentei hoje para vocês. Eu estou em função de tradução, esse eu vou submeter em inglês, e espero até o final do ano submeter ele. E aí quero gerar um terceiro, mas aí eu vou falar mais assim da elaboração da coleção, dos cuidados da coleção biológica, enfim, que daí eu quero submeter para a revista do IF. Tá, legal. Mas seria isso daí. E aí, por fim, também daí fazer uma cartilha, um guia de identificação. Isso aí acho que vai ser o mais trabalhoso e o mais gasto, né? Aí eu vou ter que ver em relação... É um produto bom também, até porque depois, por exemplo, quem for trabalhar com bioeducação, né? Claro. Bem menos trabalho, né? Já tem o registro. E é importante, vocês vejam bem, olha, é um caso de super sucesso de bioeducação, né? Aqui no nosso mestrado, né? E que seria bem legal que alguém continuasse assim, né? Agora, fazer, né? O tempo é complicado, né? Ontem bateu na minha agenda eletrônica, né? Deu um pastor. E eu vou aqui uma coleta marcada. Uma coleta que não vai rolar, né? Não vai rolar. Uma coleta marcada. E daqui uns anos, consequentemente, já vai mudar, né? Então, seria bem interessante se ter mais registros, né? Marcelo tem uma pergunta. Flávia, Adriana, Rosemary, Valquíria. Não, eu tô tranquilo. Tá. Tranquilo, gostei muito da apresentação. Era só isso mesmo, obrigado. Valeu, Matheus. Matheus, muitíssimo obrigado, Matheus, pelo tempo que tu despendeu com a gente, tá? Foi super produtivo, foi excelente essa apresentação. Espero que todo mundo tenha realmente gostado, tá? Trabalho prático, tá? A nossa prática esse ano vai ser a apresentação do Matheus e muita leitura, né? Lembrando, Matheus, a turma não fez metodologia científica, né? Então, tem que dar uma parada aí para dar uma aula rápida lá de leitura de artigos.
continuar, né? Sim, sim. Eu espero que o pessoal aproveite o máximo possível dessa disciplina aí. E hoje foi demais, cara. Muito essa aula, foi muito bem, muito maduro a apresentação e mostrou coisas que a gente só poderia ver no campo mesmo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado de coração, tá? E dá boa noite para todo mundo aí. Obrigado por vocês que estiveram até agora. Obrigado pela atenção, capaz. Daqui a pouco tem atendimento com Corales, que já deu um aviso aí. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau, Gurias. Obrigado. Aí no Indicadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau.